Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. O Senhor vai falar contigo nessa noite. Vou ler o texto, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Não chore. No versículo 14, ele diz assim: Depois aproximou-se e tocou no caixão ou no esquife, e os que os carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. Toda a autoridade está sobre a sua palavra, queridos. Quando Jesus ele libera uma palavra, essa palavra é autoridade. E ele disse: levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Feche seus olhos em nome de Jesus, curve a sua cabeça. Não deixe nada tirar a sua atenção agora. E ele vem, saltando sobre os montes, ele vem. E ele vem, saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar. Ele vem ao teu encontro, querido. Pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele vem. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Hoje ele vem ao teu encontro. Ele vem, saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Glorificamos o teu santo nome. Que a tua palavra seja liberada nesse lugar. E aonde estiver os corações sensíveis para ouvir a tua voz, haja transformação, haja mudança, haja restauração. Que nessa noite o Senhor esteja ressuscitando sonhos, ressuscitando vidas, entregando direção, destino, mudando a história. Que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o teu Espírito Santo esteja falando através da vida do teu servo. Em nome de Jesus. E para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos,
É muito comum nós encontrarmos pela palavra, quando nós conhecemos, quando nós passamos a conhecer, a estudar a palavra, é muito comum nós encontrarmos as pessoas sendo levadas até a presença de Jesus. As pessoas chegando até Ele e tendo as suas vidas transformadas, tendo as suas enfermidades curadas, restauradas. É muito comum, e isso é maravilhoso demais, de nós termos um Deus que quando nós se aproximamos dEle, nós temos a nossa vida restaurada. Nós temos a nossa vida mudada, quando nós decidimos, quando nós entendemos que sem Ele a nossa vida não é nada. E que nós precisamos estar nele, que nós precisamos se dirigir até a sua presença, para que nós possamos encontrar o sentido da nossa vida, para que nós possamos encontrar a razão, o propósito, o destino. Então é natural nós conhecermos a palavra e entendermos o momento que pessoas são levadas até a sua presença, como aquele homem paralítico que os 4 homens se reuniram e levaram ele até a presença de Jesus. Chegando lá, havia uma multidão e eles colocaram aquele homem pelo telhado. E aquele homem foi perdoado e logo em seguida ele foi curado da sua paralisia. Como aquela mulher que foi pega em adultério e foi levada até a presença de Jesus. E Jesus perdoou os pecados dela e transformou a sua vida. Como aquele cego de Jericó que gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, tragam aquele homem até a minha presença. E quando trouxeram ele, ele teve a sua vista completamente restaurada. Ele passou a enxergar. Então é muito comum, queridos, mas há situações, há algumas exceções de pessoas que não conseguem reagir, que não conseguem decidir e que muitas vezes não têm forças para ir até a presença dele. Pessoas que estão vivendo muitas vezes num sofrimento profundo, num momento de dor, de angústia, e não conseguem ter uma atitude de irem até Jesus, não têm forças. Em algum momento até acham que precisam, mas a realidade em que elas se encontram não permite que ela saia do lugar que está e vá até a presença dele. Queridos, e aqui está o que é mais maravilhoso nisso. Mesmo quando existem pessoas dessa maneira, e quando existe um propósito de Deus sobre a vida dessas pessoas, queridos, ele sai de onde ele está e ele vai ao encontro dessas pessoas. Queridos, nós não servimos um Deus que está inerte, parado naquela cruz, não. Ele morreu, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está nos céus, à destra e direita de Deus Pai. Mas ele não está sentado no trono, mas ele é um Deus que se movimenta. Ele é um Deus que vem ao encontro. Ele é um Deus que vem na sua direção.
Deus onipresente, Ele vem na tua direção. Quando existe um propósito, independente das circunstâncias, independente de onde você se encontra, o que você esteja fazendo, quando existe um propósito maior e Ele decide vir ao teu encontro, queridos, você não permanece a mesma pessoa, você muda completamente. Ele chega, Ele muda a tua história, Ele restaura a tua vida, Ele muda o teu futuro, o teu destino, Ele muda a realidade daquele lugar. E foi assim, nesse momento, quando Jesus curou o servo do centurião. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele tinha atravessado a cidade de Cafarnaum. E ele decide voltar para a cidade de Naim, que ficava ao lado contrário. Ele tinha que voltar cerca de 10 quilômetros. Os teólogos falam, os estudiosos dizem que era cerca de 10 quilômetros. E Jesus decide voltar. Ele reúne os seus discípulos, nós vamos para a cidade de Naim, que os registros mostram que essa cidade ela é mencionada uma única vez na palavra. Na verdade, nem se considerava uma cidade, mas era um vilarejo. Queridos, mas Jesus se compadeceu daquela mulher. Era uma mulher que havia perdido o marido, já era uma viúva. E naquele momento ela estava perdendo o seu filho. Queridos, naquela época, o filho era a realização de um sonho para uma mulher. Uma mulher não se sentia completa se ela não tivesse um filho. Era uma mulher que se sentia incapaz. Era uma mulher que era muitas vezes rejeitada pela sociedade. Uma mulher que não tinha um filho. E aquela mulher teve o privilégio de ter um filho. Mas uma mulher que já havia perdido o marido, agora estava perdendo o filho. Ela não tinha forças para talvez buscar ou clamar, porque o sofrimento dela era muito grande. A dor que aquela mulher estava sentindo era muito grande. Queridos, é agora. Quando ele decide ir ao encontro daquela mulher, não importa a distância, não importa qual era a cidade, aonde ela estava. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você que está nos acompanhando online através do canal do YouTube, Jesus, Ele está indo ao teu encontro, aonde você estiver agora. Ele vai ao teu encontro, de encontro com a tua necessidade, de encontro com a situação que você está vivendo agora, que talvez seja uma situação difícil. E nessa noite, Ele vai ao teu encontro, aonde você está agora. Como Ele vai encontrar pessoas nessa noite que estão aqui. E Ele chega. E Ele diz para aquela mulher, no versículo 13 do capítulo 7 de Lucas, Ele diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Não chore. Há quanto tempo você está chorando? Há quanto tempo você está lamentando a dor, o sofrimento que você está sentindo?
Mas essa noite o Senhor, Ele vem ao teu encontro e Ele se compadece da tua situação. E Ele diz assim: não chore. E eu quero fazer uma analogia, que naquele momento Jesus realmente, de fato, ressuscitou aquele jovem, que já estava morto. Mas essa noite o Senhor, Ele vai ressuscitar coisas que haviam se perdido. Ele vai ressuscitar sonhos. Ele vai ressuscitar histórias. Ele vai firmar destinos nesse lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Ele vem ao teu encontro. Ele vem ao teu encontro. João capítulo 4. Abra sua Bíblia. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 4. Jesus decide voltar da Judeia para a Galileia. E os judeus, eles evitavam passar por Samaria. Porque os judeus, os hebreus e os samaritanos, eles não tinham uma relação amigável. Para ser mais preciso, eles eram inimigos de fato. Não comiam no mesmo prato, não compartilhavam o mesmo lugar. Era uma cultura daquela época. Era uma rivalidade daquela época. Mas em João capítulo 4, versículo 4, tem algo que nos chama muita atenção. Quando Jesus vem com seus discípulos da Judeia para a Galileia, no versículo 4 diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Queridos, não era algo ocasional. Não era uma coincidência. Mas era necessário. Jesus tinha a intenção de passar por Samaria, porque lá em Samaria ele tinha um encontro com uma pessoa. E a Bíblia vai falar, no versículo 5: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele pediria água viva. Queridos, aquela mulher, ela vivia na cidade de Jacó. Então ela conhecia a palavra, mas ela estava fugindo. Mas ela vivia fugindo pela realidade da sua vida. Mais para frente, Jesus vai falar: traga o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: falastes a verdade, porque você já teve 5, e agora o que você está não é seu marido. Aquela mulher estava perdida. E ela vivia fugindo, porque no costume daquela época, as mulheres saíam para pegar água, ou no primeiro momento do dia, na primeira hora do dia,
às 6 da manhã, às 7, ou no final da tarde, quando o sol já estava se pondo. Mas aquela mulher, para não ter ninguém para incomodar ela, para não ter ninguém para falar com ela, ela ia buscar o meio-dia. Ela vivia fugindo de tudo e de todos. Mas mal sabia ela que naquele dia Jesus havia decidido encontrar ela naquele lugar. Queridos, e eu queria aproveitar para dizer para você: não fuja. Não fuja, porque Ele vem ao teu encontro. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 139. Salmos 139. A partir do versículo 6. Versículo 7, perdão. Salmo 139, a partir do versículo 7, diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que me diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar. Talvez você esteja aqui participando desse culto, dessa reunião, mas você esteja fugindo de Deus. Como, pastor? A pessoa vem para a igreja e está fugindo de Deus? Sim, queridos. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o teu interior. Ele vê o teu coração, Ele vê os teus pensamentos. E nessa noite, Ele vem na tua direção, Ele vem ao teu encontro para mudar a tua vida, para mudar a tua história e te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Queridos, não tem como escapar de Deus. Ele já te encontrou nesse lugar. Essa noite Ele veio especificamente ao teu encontro. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar o teu destino. É impossível, queridos, é impossível. Quando Jesus decide ir a um lugar, é impossível Ele não mudar e transformar aquela realidade. É impossível. E hoje Ele vai encontrar pessoas nesse lugar. Queridos, Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26, diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, ou em outras traduções, os Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus
pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Queridos, Jesus estava à beira do lago, e ele reúne os discípulos e fala assim: vamos atravessar. Os discípulos não entenderam no primeiro momento. Queridos, eles enfrentaram uma tempestade, a qual Jesus dormia na proa da embarcação. E Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, e chegam do outro lado. Queridos, não importa onde você está, e não importa a situação que você está vivendo, se existe um propósito de Deus na sua vida, Ele vai te encontrar aonde você estiver e vai mudar a tua história. Ele vai te encontrar nessa noite. Ele vai te encontrar nessa noite. Aos olhos humanos, aquele homem não tinha mais jeito. Estava perdido. Corria sem roupas, vivia pelos sepulcros. Acorrentavam ele e ele quebrava, porque não era ele, eram os demônios que dominavam ele. Não tem mais jeito. Aquela situação era impossível. Alguém com um poder para mudar aquela situação. Mas Jesus, Ele decidiu ir ao encontro daquele homem. Quando ele chega na beira do lago, quando Jesus põe o pé em terra, a Bíblia diz que o homem veio correndo ao encontro dele. Talvez você esteja pensando que você veio até aqui, entrou nessa igreja porque você veio ao encontro de Jesus. Não, queridos, foi Ele que veio ao teu encontro nessa noite. E Ele vai te achar, Ele vem te encontrar para mudar a tua história e transformar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida nessa noite. Ele veio para transformar a tua vida. Não importa a distância, não importa os obstáculos, a questão moral, social, não importa o jeito que você chegou aqui, não importa a tua realidade social, não importa se para os homens você não tem mais jeito, porque se Ele te escolheu e decide vir ao teu encontro, queridos, a tua vida não será a mesma. Você será completamente mudado e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele preparou para a sua vida. Ele vai ressuscitar todos os sonhos que Ele sonhou para você.
Ele vai te achar. Ele te acha nessa noite. Ele veio ao teu encontro. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.